Irmãos, bom dia. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Então, glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Pega a Bíblia aí, em nome de Jesus. Nós vamos ler Lucas, capítulo... Evangelho de Lucas, perdão, Evangelho de Atos, capítulo 1, verso 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Pode procurar aí. Aleluia aí. Nós estamos falando sobre Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está ali o versículo, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos repetir juntos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode ficar mais bonito, vamos lá? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre essa doutrina dos apóstolos. E hoje nós vamos concluir em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo... gente, eu não sei porque eu estou com Lucas, né? Atos capítulo... Deve ter alguma palavra que Deus quer me dar, né? Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar aqui nesse texto. Diz a palavra assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Verso 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos esta palavra nas tuas mãos agora, Pai. Nós pedimos o Espírito de graça, de revelação, de entendimento, que Ele tome conta desse ambiente agora, e que o Senhor nos ensine a sua palavra no nome de Jesus. Eu me coloco apenas como um vaso, apenas como um canal e nada mais do que isso. Que eu diminua e que Cristo cresça para a tua honra e para a tua glória. Diga graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. O texto que nós lemos nessa manhã, Atos capítulo 1, verso 1. A semana passada nós falamos sobre essa doutrina dos apóstolos. Nós falamos já 2 vezes sobre a doutrina dos apóstolos. E nós chegamos a algumas conclusões a respeito da doutrina dos apóstolos. E eu quero trazer mais uma conclusão para nós, que se você observar no livro de Atos capítulo 1, você deve deixar aberta a sua Bíblia aí. Nós vamos usar o capítulo 1 e o capítulo 2, e vamos concluir essa parte, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos doutrina dos apóstolos, nós lembramos de ensinamento do Senhor Jesus, amém? Amém. Tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, e a prova está aqui, ó. A palavra diz assim, tudo, Atos 1:1, diz assim, ele falando, o escritor de Atos falando a Teófilo, e dizendo a Teófilo assim, ó, tudo se deu dessa maneira. Qual maneira que foi? Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então a doutrina dos apóstolos, ela tem a ver com aquilo que a gente aprende com o outro fazendo, com aquilo que o outro está fazendo. Então quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, nós estamos nada mais falando que as pessoas aprenderam com os apóstolos aquilo que os apóstolos aprenderam com quem? Jesus. Com o Senhor Jesus. Vocês estão bem já, com o Senhor Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, tudo que Jesus não só começou a fazer, mas também a ensinar. Então Jesus, tanto ele fazia, como ele ensinava. Então a doutrina bíblica, ela mostra, porque a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obra, ela é morta. Quando o Tiago ele fala a respeito da fé, diz assim, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei a minha pelas minhas obras. Então o evangelho bíblico, a doutrina bíblica, ela faz primeiro. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Ela realiza. O Senhor Jesus realizava, e não só realizava, como ensinava. E no verso 2, a palavra diz aí, olha na sua Bíblia, que
até o dia que Jesus foi recebido, né, ele havia dado mandamentos pelo Espírito Santo. Então veja bem, né, os apóstolos, além de receber, de ver Jesus fazendo, né, agora eles estavam sendo ensinados a fazer. Você vê que Jesus envia os 12, depois ele envia os 70, ele diz: olha, de graça recebeu, de graça dá, e de curai os enfermos, expulsai os demônios. No Evangelho de João, Jesus diz que aquele que crê nele fará as obras que ele fez e fará outras obras maiores ainda. Então você vê como que a doutrina dos apóstolos não é uma doutrina que ela aprisiona, ela cerca, diz assim: olha, a verdade é só nossa, é só nós que vamos fazer. Até porque o Senhor Jesus ensinou, quando os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: ó, Senhor, tem um pessoal ali que está expulsando demônio, lembra disso? Está expulsando demônio no teu nome. Jesus falou: quem não é contra mim é por mim, né? Quem não é contra mim é por mim, e deixai-os. E eles continuaram fazendo a obra de Deus. Jesus mostrou com muita clareza, né, que ele não veio para trazer algo que pudesse algemar, pelo contrário, né, que pudesse libertar. Você vê que depois de 12 discípulos, o Evangelho de Jesus, após a sua morte, a repercussão dele diante de Roma foi extraordinária. Roma dá um relato dizendo o seguinte: pequenos cristos surgiram em todas as partes. Olha que é a doutrina dos apóstolos. É você fazer como Jesus está fazendo. É você ensinar como Jesus ensinou. Aleluia. Nada mais do que isso. Nem ir além e nem ficar aquém. A palavra diz que ninguém pode aumentar uma vírgula nessa palavra. Amém? Está lá em Apocalipse. Nós devemos fazer o que está na palavra. Apenas o que está na palavra. E a Bíblia diz que Jesus havia dado mandamentos pelo Espírito Santo. Então quem coloca dentro de nós os mandamentos dos apóstolos e dos profetas é o Espírito Santo. A gente estava conversando ali em cima agora, eu justo lembrando que Jesus falou em João, né, Jesus? Jesus falou assim: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho falado. Olha que lindo, né? Então quem traz os mandamentos para nós é o Espírito Santo. No verso 3, né, no verso 2 ainda, ele havia dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Então você vê que a escolha dos apóstolos foi soberana. Ele escolheu os apóstolos. Ele não escolheu homens perfeitos, porque se a gente fosse falar da escolha dos apóstolos, nós poderíamos falar do perfil, né, de cada um deles. Tinha pescador, tinha médico, né? Lucas era médico. Você vê ali a diferença, Judas Iscariote. Então você vê que essa escolha, ela é soberana. Então foi feita uma escolha, os mandamentos foram dados pelo Espírito Santo, todos eles escolhidos por Deus de forma soberana, né? Porque Deus conhecia o coração de cada um deles. E dado esses mandamentos e essa escolha feita no verso 3, a palavra diz que Jesus apareceu com provas infalíveis durante 40 dias, está aí na sua Bíblia, hein? Durante 40 dias, esteve com eles, falando a respeito do reino de Deus. Você pode dar um amém? Amém. Então você percebe, claro, irmãos, a Bíblia não fala. Eu acredito que o Senhor Jesus tinha outros assuntos que ele conversava com os apóstolos. Quem crê, diga amém. Amém. Mas eu tenho certeza que não era nada que os fizesse fugir das Escrituras. Não era nada que tirasse-lhes a fé. Talvez seja coisas cotidianas, mas o tempo todo de Jesus foi discipulando. Uma igreja apostólica é uma igreja que discipula o tempo todo. Claro que ela tem momentos de confraternização, como nós tivemos no sítio ano passado, né? Ano passado. Claro que aos coquetéis, aos jantares, a parte de entretenimento, mas a grande força da igreja está no discipulado, está no ensinamento, né? Está naquela palavra: quando vós reunirdes, um tem de salmos, outro cântico, e que toda a palavra seja para edificação dos que a ouvem. Então uma igreja apostólica é uma igreja que vai discipular o tempo todo, é uma igreja que vai trazer provas de que o Evangelho está sendo pregado. Jesus
manifesta durante 40 dias. A Bíblia diz que ele comeu com eles. Quando ele aparece lá para os apóstolos e diz, na primeira aparição dele, paz seja convosco, ele pede alguma coisa para ele comer. Para que eles tivessem certeza de que ele estava vivo. Ele come na presença deles, e esses 40 dias, imagina só, 40 dias é uma quarentena, Jesus ensinando e falando a respeito do reino de Deus. Aleluia! Eu imagino assim, de vez em quando Jesus devia estar dormindo, e algum deles pegava nele assim, o coração está batendo, ele está vivo mesmo. Não é um sonho, não é? Eles acordavam, não é um sonho. Olha, estava com a gente hoje é terça, olha, hoje é quarta, hoje é quinta. 40 dias foi o tempo que o céu achou necessário para que Jesus, de fato, deixasse claro que ele estava vivo. Você pode dar uma aleluia? Para comprovar uma morte de alguém, para os judeus, a pessoa precisa ter passado por 3 dias. E Jesus passou por 3 dias no túmulo. Você pode dar uma aleluia? E depois ele ressuscita. E agora ele passa 40 dias. 40 dias e 40 noites com eles, com provas infalíveis, falando a respeito do reino dos céus. No verso 4, Jesus dá uma promessa. E qual que é a promessa que ele faz? Ele, na verdade, ele traz de volta a promessa que ele havia feito em João, dizendo a eles que eles deveriam esperar a promessa do Pai e eles ficassem em Jerusalém para receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode dar uma aleluia? Uma igreja baseada na doutrina dos apóstolos é uma igreja que crê na manifestação do Espírito Santo. É uma igreja que crê no avivamento. E Jesus disse, vocês vão ficar em Jerusalém, não se ausenteis de Jerusalém, até receber a promessa do Pai sobre o batismo com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, aleluia. É uma promessa de Deus para nós. E no verso 8, a palavra diz, Jesus dizendo a respeito dessa promessa, do 4 ao 6, ele fala dos sinais, que a luz se escurecerá, e os discípulos perguntam, Senhor, nesse tempo que vai remir a Israel, a Jesus não queria entrar nessa questão, disse, a esse tempo pertence ao Pai, mas agora eu quero falar sobre um outro momento. Qual que é, Senhor? Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no verso 8 ele diz, há de ser que derramarei sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e nos confins da terra. Aí ele mostra para essa igreja apostólica, para essa igreja que perseverou na doutrina dos apóstolos, que ele tinha algo a mais a oferecer, que era o Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus? Quando ele disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Para que ele venha, o Espírito Santo. E agora Jesus está dizendo para eles, vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão esperar o cumprimento da promessa que Joel capítulo 2 havia profetizado. E a Bíblia mostra com clareza. Olha no verso 14 da sua Bíblia. Eu queria que você lesse, observasse comigo aí. O verso 13 diz que eles voltaram todos para o cenáculo. Todos eles. Olha as pessoas que estavam no cenáculo. Perseveravam unanimemente em oração. O primeiro segredo para uma igreja apostólica ser bem sucedida é a vida de oração. Aleluia. Você pode dar uma aleluia? Aleluia. E perseveravam na oração e nas súplicas. Olha o que a palavra diz, com as mulheres. Quais são essas pessoas? As mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A família de Jesus estava lá no cenáculo. Os discípulos estavam no cenáculo. A Bíblia diz que eram cerca de 120 pessoas, aguardando a promessa do Pai. Você pode dar uma aleluia? Aguardando essa promessa. No capítulo, versículo 15 ao 26, acontece a escolha de Matias. Uma vez que Judas havia traído Jesus, né? E ele acabou se enforcando, acabou se perdendo no meio do caminho. Aí precisava completar os 12 apóstolos. Aí acontece a escolha de Matias. Eu não quero me deter nela aqui,
mas no final eles lançam sorte e essa sorte cai em Matias. E ele entra então no lugar de Judas Iscariote. Então estava completo os 12 apóstolos. Era um homem de boa reputação, de boa índole, um servo de Deus, um discípulo também de Jesus. Ele agora é escolhido ali e colocado. Os dois estão orando. Aleluia! O que eles estão fazendo? Estão orando. Estão perseverando na oração. Não adianta, irmão, você começar a orar por um projeto hoje e amanhã você já parou de orar. Está aqui um segredo de vitória. E perseveravam nas orações. Está demorando. Eles continuaram outro dia. Mas está demorando. Continuaram mais um dia. Mas já tem uma semana. Continuaram mais um dia. A Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa, a Bíblia diz no capítulo 2 que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, quando de repente, do nada, o sol como de um vento impetuoso, aleluia, encheu toda a casa, e eles começaram a falar nas línguas dos povos daquela época, e começou em Jerusalém, estava uma festa muito grande, Jerusalém estava lotada de gente, quando de repente os discípulos começaram a falar nas línguas dos povos, e a Bíblia diz que eles viram eles falando nas suas línguas maternas, falando, o discípulo que nunca estudou árabe, falando em árabe, aleluia. E eles ficaram falando em aramaico, falando nas línguas, e eles ficaram assustados, e a Bíblia diz que eles glorificavam e exaltavam o nome de Deus, através daquela manifestação ali acontecendo naquele momento. E nesse momento, a Bíblia mostra que Pedro se levanta pela segunda vez. Pedro se levanta a primeira vez no verso 15 ao 26, para dar-se a escolha de Matias. E agora Pedro levanta pela segunda vez em Atos 2,14. E Pedro diz, e começa Pedro a pregar e dizer: irmãos, varões, esses homens não estão embriagados, uma vez que está no meio do dia, não beberam vinho, não estão alcoolizados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2, aleluia. Há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E Pedro vai falando a respeito do derramamento do Espírito Santo, dizendo o que está acontecendo aqui. Ele não fala essa língua, aquele também não fala aquela língua, não estudou, nada mais é do que a presença, do que a manifestação, do que o derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Então uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos é uma igreja que crê na manifestação do Espírito Santo. Aleluia. Você pode dar um aleluia? E Pedro prega para eles, e a palavra mostra, Pedro começa a lembrá-los no verso 22, Pedro começa a lembrá-los dos sinais feitos por Jesus, e Pedro está dizendo, olha, aquele que derramou o poder do Espírito Santo que vocês estão vendo, é o mesmo Jesus que vocês crucificaram, que vocês pregaram na cruz. E a Bíblia diz, no verso 37, do verso 24 ao 36, eu estou concluindo, do verso 24 ao 36, depois você lê com o tempo na sua casa, Pedro faz a pregação mais extraordinária que você puder imaginar. Pedro vai falando, é lindo essa palavra, eu queria ter tempo para ler. A gente compartilhava sobre esse texto, mas o professor Marcos, como que é extraordinário essa palavra. Pedro, os detalhes que Pedro dá do verso 24 ao 36, irmãos, é tão forte quando Pedro fala do Senhor Jesus, quando Pedro fala principalmente da entrega do Senhor Jesus, como Davi havia falado no Salmo, que ele entrega a sua alma, não é que a morte o vence, mas ele se deixa vencer pela morte, por amor a mim e por amor a você. A Bíblia diz, no Salmo que está aqui no capítulo do 24 ao 36, Davi fala que a sua alma não poderia ficar presa no Hades, que a sua alma não poderia ser entregue e jamais ser morta. Davi fala disso, mas há uma entrega, há uma rendição da parte do céu, para que a salvação pudesse chegar a nós. Você pode dar um aleluia? Quando Pedro termina de falar essas palavras, a Bíblia diz que o coração deles
compungiram-se e perguntaram a Pedro a pergunta mais importante que uma igreja precisa fazer, que as pessoas que congregam numa igreja precisam fazer, que as pessoas que visitam a igreja precisam fazer: que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? Após a pregação de Pedro, eles entraram em desespero e disseram: o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente está condenado ao inferno, o que a gente vai fazer? Aí Pedro disse para eles assim: arrependei-vos cada um. Você pode dar um aleluia? E sejam batizados. Oh glória! Você pode dar um aleluia? Olha o que Pedro diz: arrependei-vos cada um e sejam batizados para a remissão de pecados, e recebereis o perdão e o dom do Espírito Santo. A maior mensagem apostólica é a mensagem do arrependimento. Aleluia! Uma igreja pode pregar várias coisas, mas a mensagem central, cristológica, é o arrependimento e o dom do Espírito Santo. Você pode dar um aleluia? Você quer receber a presença de Deus? Você quer receber o dom do Espírito Santo? Você pode dar um glória a Deus? A palavra mostra isso. A Bíblia diz que de sorte foram batizados que de bom grado receberam uma palavra. Olha o que a palavra diz no verso 41. A palavra precisa ser recebida de bom grado. Eu pergunto para você: como que você está recebendo essa palavra aqui hoje? A Bíblia diz que compungiram-lhes o coração. Veio arrependimento, irmãos. Evangelho que não traz arrependimento não é evangelho. Não é evangelho. Nós não estamos aqui apenas adquirindo conhecimento. Não. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias. Aleluia. O desespero é grande. O que faremos nós? Pedro diz: arrependei-vos e estejam para a remissão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Aleluia! Olha que a palavra diz com muita clareza, né? E a Bíblia diz que os que receberam de bom grado, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu quero terminar aqui uma pregação. Olha o que eu vou dizer. Uma pregação só, após o derramamento do Espírito Santo. Claro que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Amém ou não amém? Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Precisa buscar o batismo do Espírito Santo. Precisa buscar o avivamento. Aqui está o exemplo apostólico dos apóstolos que receberam a promessa do Pai. É bíblico. Aleluia! Quem crê, diga amém. Amém. É bíblico. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, quando você recebe o batismo com fogo, há um despertar na sua vida. Há uma unção sobrenatural. Aleluia. Aleluia. A primeira experiência extraordinária é aceitar Jesus, descer as águas. A segunda maior experiência é encontrar com o Espírito Santo. Aleluia. É receber o fogo do céu. Glória. É receber a chama que arde dia e noite. Aqueles discípulos exaltavam e falavam nas línguas. Jerusalém foi tomada por unção. Como é que ele pode falar isso? Como é que ele pode fazer aquilo? Como é que ele pode pregar com essa sabedoria? Como é que ele pode falar desse jeito? Como é que ele está nesse país fazendo missões? Mover de Deus. Aleluia. Espírito Santo. A palavra diz que num dia a igreja cresceu para 3.000 membros. Não tinha nem tempo para ter essa igreja. E a Bíblia diz que essa unção foi tão poderosa que eles não queriam voltar para casa. Eles queriam ficar na igreja. Uma das coisas mais lindas que acontece numa igreja apostólica, numa igreja que crê na doutrina dos apóstolos e que nela persevera, é que a cada término de culto há uma tristeza no coração. Como que vai ser o outro? Poxa, até chegar sexta-feira, ou até chegar domingo. É assim que você sente, irmão? Amém. Que você não vem, você fala: oh meu Deus. Aleluia. Uma igreja apostólica, ela tem prazer de congregar. Glória a Deus. A Bíblia diz que agregaram-se 3.000 pessoas. E eles não queriam voltar para casa. Começaram ali a colocar os seus bens, começaram ali
a trazer as coisas, ele vamos ficar todo mundo aqui. E foi um novo tempo da igreja. Verso 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu termino essa palavra dizendo para você: doutrina dos apóstolos nada mais é receber tudo aquilo que Jesus havia dado. Doutrina dos apóstolos são os seus ensinamentos. Doutrina dos apóstolos, quando você olhar para alguém e você tiver dúvida, eu não sei, pastor, como é que eu faço? Observa se essa pessoa está imitando Jesus. Não é se ela está pregando bem, não é se ela está fazendo alguma coisa, não. É se nos passos do dia a dia dela, ela é humilde como Jesus, ela é perdoadora como Jesus, ela tem compaixão como Jesus. Isso é doutrina dos apóstolos. Não é só o que a gente viu ele fazer, é o que a gente foi ensinado e agora a gente faz, e só não faz como ensino, mas faz como prática. Porque tem gente que é bom de ensino, irmãos, mas de prática, nossa, é só misericórdia. O evangelho é os dois: é ensino e prática, é fé e obra. Você pode dar um aleluia? É os dois juntos. Doutrina dos apóstolos é receber o Espírito Santo como um dom de Deus, aleluia. É o convencimento do pecado, o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Doutrina dos apóstolos é viverem justamente aquilo que Jesus viveu na sua essência e na sua própria experiência pessoal. Eles viram nos apóstolos o Senhor Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus te abençoou e vai te abençoar ainda mais. A Bíblia diz no verso 43 que muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Você pode dar uma glória a Deus? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Você que vai nos ver nessa live também à noite. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha. Que essa palavra ela possa multiplicar a 100 por 1 no seu coração. Meu Deus, eu estou orando com o teu povo agora. Nós estamos clamando aos céus agora. E nós estamos te louvando, ó Deus. E nós queremos neste momento te pedir, nos ajuda como igreja de Jesus a perseverar na doutrina dos apóstolos, em tudo o que Jesus nos ensinou. Que a nossa igreja seja uma igreja parecida com Jesus. A cada dia, a cada momento vivido, nas suas pequenas ações como comunidade, como igreja no bairro, como igreja como vizinho, como igreja como funcionário, como trabalhador, como empresário, que essa igreja seja uma igreja apostólica, seja uma igreja parecida com Jesus. Essa é a minha oração, para que essa série Partir do Pão venha trabalhar no nosso coração, venha trabalhar no nosso espírito, a nossa maneira de viver, e que a cada mensagem, que a cada palavra, o Senhor possa nos ensinar algo novo, Pai. Eu oro colocando essas quartas-feiras, que com certeza vão mudar a nossa vida, e a maneira de nós crermos, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Senhor, leva-nos para casa, debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão de Deus, o Espírito Santo, esteja com você hoje e para sempre. Só fale, né? Não faça nada com o irmão. Diga para ele se quarta-feira tem mais. Que Deus te abençoe.